Hoje no Diversidade a gente recebe Daniel Dornelas para falar sobre hábitos de leitura. O Daniel é um apaixonado por livros desde criança e há 6 anos começou a escrever na internet algumas resenhas sobre as obras que lia. Hoje ele é estudante de medicina no UNEC, mas o projeto Lendo com Daniel continua firme e forte. A minha família sempre me incentivou muito a estudar e os meus pais falavam que se eu realmente quisesse ser médico, eu precisaria ler bem e escrever bem. E eu encontrei nos livros companhia. Eu cresci assim, em um lugar muito humilde, muito simples, na roça. E a minha família cada vez mais me incentivava, comprava na medida do possível alguns livros para mim, me incentivava a buscar outros na biblioteca para desenvolver mesmo o hábito da leitura e assim ter maior domínio da escrita, da fala também. E eu fui percebendo que os livros me ajudavam a me sentir vivo, sabe? Era onde eu conseguia ter paz, de alguma forma fazer amizades, onde eu conseguia ter liberdade para sonhar, para ser quem eu quisesse, e isso tudo foi me fascinando. Eu comecei ali na infância, eu era ratinho de biblioteca, sempre fui nas escolas que eu estudei, eu li grande parte do acervo das escolas, e eu cresci na escola pública, num ambiente que tem muito incentivo para isso. E foi assim que eu me encantei e não larguei mais. Eu leio de tudo. Eu sou uma pessoa, assim, muito plural. Acho que ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é singular a esse ponto. Eu gosto muito de João Guimarães Rosa, que é um autor mineiro, que tem também essa pluralidade aí no sangue. João Guimarães Rosa foi médico, foi escritor, foi diplomata. Ele tem uma literatura que fala muito lindamente sobre Minas Gerais, que é um estado que eu sou apaixonado, eu sou muito apaixonado, eu amo muito o lugar que eu vim, eu tenho muito orgulho disso. Mas eu também gosto muito de autores contemporâneos. Um exemplo é a Júlia Rocha, que é uma médica que escreve ali crônicas dos seus atendimentos. Tem a Daniela Arbix, que é também mineira de Juiz de Fora, vai trazer ali histórias, um trabalho jornalístico incrível. Também autores de outros países. Eu cresci lendo Harry Potter, não posso deixar de falar de forma alguma, porque marcou muito ali a minha adolescência. À medida que o Harry ia mudando, com o passar da idade, eu também ia mudando. Então isso me marcou muito. Hoje eu tenho o prazer e a alegria de dizer que eu gosto de tudo praticamente na literatura. De poesia a não ficção, eu amo tudo. Eu acredito que a literatura tem esse poder de te ensinar coisas. Você pode aprender com qualquer coisa. O que nos difere dos outros seres humanos na face da Terra é a nossa capacidade de aprender com histórias que outras pessoas viveram. Quando você me conta algo que você viveu, eu consigo tirar aprendizados que eu vou aplicar na minha vida. E eu encontrei isso nos livros, sabe? Esse poder de aprender. Então, seja com aquilo que um poeta narrou em sua poesia, seja com uma história, um romance, ou quem sabe com um livro de não ficção, eu tenho certeza que algo vai poder me tocar e que eu vou poder levar algo para minha vida. Seja um momento de prazer ali, uns 10, 15 minutos que eu tirei para relaxar lendo um livro, ou algum momento que eu tirei para obter alguma informação, algum aprendizado. Eu acho que tudo é válido. Entrei de férias na escola, então isso já faz 6 anos, eu tinha 14 para 15 anos na época ali. E eu sempre conversava sobre livros com os meus professores. Meus colegas não gostavam muito de ler. Tem esse desafio dentro da escola, apesar de todo incentivo. E as minhas professoras sempre me recomendavam livros. Então, me entregavam Machado de Assis, recomendavam as histórias do Homero. E discutiam comigo, conversavam comigo sobre aqueles livros. Eu ficava encantado com aquilo, mas quando eu entrava de férias, na época não tinha ainda essa coisa de você ter o contato do WhatsApp de todo mundo e tal. Eu queria ler, queria conversar com as pessoas sobre os livros que eu estava lendo, mas eu não tinha com quem falar sobre isso. E aí eu descobri no Instagram, especialmente, um universo totalmente dedicado para os livros. Então eu me encantei demais por aquilo, porque ali eu podia me conectar com vários leitores. Eu criei um perfil no Instagram, logo após eu criei um blog, então eu comecei a escrever as resenhas dos livros que eu lia ali,
E pessoas foram me descobrindo, eu fui encontrando novos leitores, eu ia conversando, eu via as estantes das pessoas pela internet, elas viam a minha pequena coleção. Eu comecei a receber livros de escritores, de editoras, para que eu resenhasse e falasse sobre os livros que eu lia, qual era a minha opinião. E de uma hora para outra, um menino que lia sozinho, que não tinha ninguém para conversar sobre livros, estava conectado com um monte de gente, com um monte de escritores. E eu acho que isso foi a melhor coisa que a internet podia me oferecer. Porque imagina, você cresce no interior de Minas Gerais, em Santa Bárbara do Leste, na área rural, e de repente você pode ter contato com gente do Brasil inteiro, com vários sotaques, você pode ler diversas mensagens, saber quais os gostos literários de cada pessoa. Então isso foi o que a internet me proporcionou, sabe? Foi desejar um dia conhecer o Maurício de Souza, desejar um dia ir à Bienal do Livro do Rio de Janeiro e realizar esse sonho, principalmente graças à internet. Então isso foi incrível. O canal do YouTube veio na pandemia, porque eu tinha acabado de vencer um concurso de redação. Aquilo me fez ter vontade de compartilhar a minha experiência com a escrita e principalmente com a literatura, porque eu falei, cara, se eu vou entrar na universidade, se eu vou realizar o meu sonho, é graças à literatura. E eu acho que é o meu dever, uma contribuição social minha, é compartilhar com as pessoas isso que eu vivi, isso que eu tô vivendo. Mostrar para as pessoas que vale a pena investir na literatura, sabe? Então foi ali que veio o canal do YouTube para realmente fortalecer algo que eu já tinha no Instagram, que começou também com o blog. Com o tempo as pessoas foram parando de acessar, queriam mais conteúdo em vídeo, então eu acabei me adaptando e a pandemia fez com que isso acelerasse. Eu tinha um tempo disponível para gravar os vídeos, eu tinha muita gente interessada em assistir também mais conteúdo ao invés de ler. Eu falei, por que não? E decidi fazer. Daqui a pouco, depois do intervalo, Daniel conta um pouco mais sobre o canal do YouTube e fala como têm sido as atividades do Clube do Livro. Fique ligado! E estamos de volta e hoje o convidado é o influenciador Daniel Dornelas, que produz conteúdo na internet sobre literatura. Na pandemia, ele começou um canal no YouTube com resenhas de livros em vídeo e procura ser o mais sincero possível sobre as impressões que teve com a leitura, mesmo quando elas não são assim tão agradáveis. Eu sempre tento pensar na minha experiência, mas também na que pode ser das outras pessoas. O meu trabalho como uma pessoa que se diz, eu sou influenciador literário, eu indico livros para as pessoas, eu quero que a experiência de leitura delas seja a melhor possível, é tentar entender aquilo que pode incomodar também as outras pessoas. E aí, quando eu leio um livro que eu entendo que a escrita é problemática, seja porque ela vai passar pano para algum tipo de abuso, seja porque ela é machista, porque ela é violenta de alguma forma, eu me sinto no dever de alertar, de falar, olha, talvez se você ler esse livro, isso possa te tocar de uma forma negativa, talvez não te faça tão bem, talvez acione algum gatilho para algo que não está tão bem resolvido. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de, por exemplo, se conhecer melhor através da terapia. Então é algo ainda muito restrito no Brasil, apesar dos avanços. Então eu entendo que a literatura ela pode ser muito benéfica, mas que ela deve sim ter algum tipo de seleção, sabe? Que a pessoa tenha contato com algo que realmente a proporcione o bem. Não algo que, seja como um algoritmo, eu só seleciono determinado tema. Não, tem que ser diverso. A pessoa tem que ter a possibilidade de ler um amplo espectro. Ela tem que poder enxergar diversas coisas, mas de modo que seja saudável, que não vai afetar a saúde mental dela. A faculdade de medicina é uma das coisas mais divertidas que eu vivi. Divertida no sentido que, pra mim, é muito prazeroso. Eu amo ser estudante. É claro que eu tô ansioso para formar, é um objetivo de todo mundo que entra na faculdade, na graduação. Mas é muito divertido. Cada contato, assim, com os professores, cada experiência de estágio, ou simplesmente sonhar com o dia em que você vai estar ali de frente para o paciente, é muito bom. Dá um frio na barriga? Claro.
A rotina é muito intensa, então é um curso em tempo integral. Eu reconheço que às vezes eu durmo muito pouco. São poucas horas assim para ter um descanso completo. Mas eu encontro na literatura minha válvula de escape. É na literatura que eu consigo encontrar um refúgio, assim como foi durante o ensino fundamental, o ensino médio. É onde eu encontro força para voltar para medicina, sabe? E eu acho que vai ser assim a vida inteira. Antes, as pessoas me falavam que eu não podia ser médico e escritor, que eu não podia fazer as duas coisas, que quando eu entrasse na faculdade de medicina eu ia ter que parar com o Lendo com Daniel, que é um projeto que já existe há bastante tempo, que me acompanha ali desde o ensino fundamental. E aí eu descobri na faculdade de medicina que dá sim para conciliar. Talvez não com o mesmo empenho que antes, mas com um pouco de dedicação, uma ajeitadinha no horário, um jeitinho ali, outro aqui, eu consigo estar junto com os membros do meu clube do livro, que foi uma estratégia que eu criei para esse momento, que é muito importante para mim. Por quê? Eu tenho encontros com parte dos membros todos os sábados, então a gente se reúne, abre uma chamada no Google Meet e com as câmeras ligadas ali a gente conversa um pouco, liga a câmera e começa a ler. Então a gente abre o livro e começa a ler. Então enquanto eu tô ali, tem uma pessoa lá no Pará lendo, tem uma pessoa no Rio de Janeiro, outra em São Paulo. E isso é muito divertido, sabe? Então eu me divirto na vida, é gostoso, eu me sinto como uma criança, sabe? Descobrindo assim cada coisa. Por quê? Por que é assim? Por que é assim? A faculdade é desse jeito, na literatura pra mim é desse jeito, eu vou descobrindo as razões, os porquês. E isso pra mim é emocionante, é marcante, eu vou conciliando ali os meus horários e me divertindo. Minha primeira aula presencial em 2021 foi em um PSF. Então eu tive a oportunidade de ter contato com pacientes no meu primeiro dia de aula. Isso é incrível, porque você ter contato com a vida humana te desperta, mesmo que você ainda não tenha aquele conhecimento técnico que é necessário para ser médico, desperta empatia, desperta compaixão, desperta humanidade, que é aquilo que muitas das vezes a gente esquece. E o curso de medicina do UNEC é muito humano. A gente tem contato com professores que chegam dentro da sala de aula e narram toda a sua jornada, de quando eles estavam sentados na mesma cadeira que a gente. E que nos motivam a seguir em frente. Então, para mim é muito marcante. Eu sempre quis estudar no UNEC, porque meu irmão, que é uma pessoa com deficiência, o Davi, meu irmão gêmeo, ele fez e ainda faz tratamento no centro de habilitação, foi atendido por inúmeros médicos que se formaram dentro da instituição. Eu ia acompanhar ele nos atendimentos e eu ficava assim, olhando para a instituição, para a unidade 2, ficava babando de vontade de estar ali, passando de um lado para o outro, de branco, estudando jaleco. Então, isso tudo me marcou muito, sabe? E hoje eu chego aqui com uma extrema gratidão. Claro que nem tudo são flores, há dias que são mais difíceis, há dias em que eu tô cansado, que eu tô para baixo, faz parte esse cansaço. Mas o importante é conseguir olhar para isso com força, sabe? Tirar dali daquele cansaço uma motivação para seguir em frente. Hoje eu entendo que várias coisas foram negadas a mim, ao meu irmão e à minha família desde o nosso nascimento. O parto da minha mãe, ele foi extremamente problemático. A gente teve ali erro médico, violência obstétrica e tudo mais, que culminou na deficiência do meu irmão. Então, isso tudo me faz ter certeza de que a minha missão é promover para as pessoas tudo aquilo que foi negado a mim, a minha família, ao meu irmão. Eu vivo o capacitismo, eu sei muito bem o que é chegar em um lugar e ver as pessoas tratarem o meu irmão mal, ou simplesmente olharem torto, ou não quererem encostar nele porque acham que vão pegar uma doença, algo contagioso. Então eu vivi isso desde a infância e eu relatei isso diversas vezes em textos que foram publicados em livros, no jornal. E dentro da literatura eu quero que as pessoas leiam mais histórias onde os protagonistas são pessoas com deficiência, para que aqui na vida real elas entendam também que as pessoas com deficiência são protagonistas da sua própria história e que a gente possa ler também mais autores com deficiência, que a gente possa entender aquilo que eles têm a dizer. Eu acredito que a leitura tem que ser um hábito cotidiano.
É claro que na correria do dia a dia, às vezes você não vai ter tempo, realmente não vai conseguir abrir um livro e parar para ler 30 minutos, 1 hora. Mas eu defendo que vale a pena ler 10 minutos por dia, ler 10 páginas que seja, mas eu acho que vale a pena. E quando você tem companhia, tudo fica melhor. Ler sozinho é bom, mas ler com amigos é extraordinário. A minha proposta com o clube é essa, é unir leitores de todo o país. Então, hoje há membros do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Acre, do Pará, e isso é muito gostoso. Ter a possibilidade de entender a visão de outra pessoa sobre um livro diferente que talvez você não leria se aquela pessoa não te explicasse a importância e o porquê vale a pena. É bom você ter alguém para te ouvir. Assim como eu, anos atrás, encontrei na internet, ali nos textos que eu escrevia, uma forma de ser ouvido, de ter pessoas entendendo aquilo que eu sinto, ali no clube a gente tem essa possibilidade de uma forma instantânea. A gente lê e logo após tem alguém ali pronto para te ouvir, pronto para conversar com você sobre isso. Uma pessoa que está a quilômetros de distância, mas que cria um elo, sabe? Nós somos unidos pela leitura. O Daniel está em diferentes plataformas. No YouTube, o canal se chama Daniel Dornelas. Já no Instagram, o endereço é @lendocomdaniel. E o Diversidade vai ficando por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.